Donald Trump afirmou nesta madrugada, são imagens aí dessa madrugada, que a China quer voltar a negociar com o país. Segundo as agências, Trump disse que funcionários americanos do comércio internacional foram procurados durante a noite. Esse tema foi um dos destaques da cúpula do G7, que se encerra hoje, e a declaração foi dada então na França, onde esse encontro acontece, e é a cúpula das 7 grandes economias mundiais. A gente já traz um balanço também do que aconteceu por lá e dos O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, confirmou que a ordem é fazer uma investigação rigorosa para punir os responsáveis. A suspeita de que os incêndios começaram de maneira criminosa surgiu no estado do Pará, onde cerca de 70 pessoas das cidades de Altamira e Novo Progresso teriam trocado mensagens combinando de atear fogo na mata às margens da BR-163. A ação envolveria sindicalistas, produtores rurais, comerciantes e grileiros e teria o objetivo de demonstrar apoio ao governo que discute o perdão de multas ambientais e mudanças na fiscalização feita pelo IBAMA. A polícia também vai investigar relatos de que um motociclista foi visto promovendo queimadas. A moto estaria identificada com o símbolo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, compartilhou a publicação do ministro do Meio Ambiente e também pediu a apuração rigorosa dos fatos. O presidente Jair Bolsonaro recebeu ontem no Palácio da Alvorada o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Os dois não falaram com a imprensa na chegada. Na internet, Bolsonaro publicou uma foto em que aparece conversando pelo Viva Voz com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele diz que aceitou o envio por parte de Israel de uma aeronave especializada para ajudar no combate às queimadas. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou que os países do G7, reunidos em uma cúpula no sul da França, concordaram em ajudar as nações sul-americanas afetadas pelos incêndios na Amazônia. Segundo Macron, a ajuda vai chegar o mais rápido possível. Enquanto o auxílio estrangeiro está a caminho, o combate às chamas se intensificou no fim de semana. Uma equipe de 30 bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública embarcou ontem em Brasília em avião da FAB com destino a Porto Velho para reforçar os trabalhos na mata. Na edição extra do Diário Oficial deste domingo, o governo autorizou o envio das Forças Armadas para o Acre, Amazonas e Mato Grosso. Os estados de Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins já tinham pedido ajuda. O presidente da Colômbia, Ivan Duque, afirmou que conversou com o presidente do Chile, Sebastián Piñera, e concordaram em se unir para apoiar o Brasil no combate aos incêndios. Até o ator Leonardo DiCaprio se manifestou sobre o fogo na Amazônia. Ele tem uma fundação de defesa do meio ambiente, a Earth Alliance, e prometeu enviar 5 milhões de dólares para preservar comunidades indígenas e a biodiversidade na floresta. A Força Tarefa de Intervenção Penitenciária deixou Manaus quase 3 meses depois de desembarcar na capital do Amazonas para conter a crise carcerária que o estado enfrentava depois da morte de 55 detentos dentro de presídios. A tropa de agentes da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária deixou o sistema estadual. O governo do Amazonas não pediu flexibilização no prazo de permanência do reforço federal, por entender que não há necessidade. Em Manaus, atuaram cerca de 100 agentes da Força Tarefa. Manifestantes saíram às ruas de várias cidades do país para protestar contra a lei de abuso de autoridade. O texto já foi aprovado pelo Congresso e aguarda a sanção presidencial.
Na maioria das cidades, as manifestações foram organizadas pelos movimentos Vem Pra Rua e Nas Ruas. Em Salvador, a concentração aconteceu em frente ao Farol da Barra. Após a execução do hino nacional, aconteceu uma caminhada até o Morro do Cristo. Além de pedir o veto presidencial à lei de abuso de autoridade, houve apoio ao governo e à Operação Lava Jato. No Rio de Janeiro, a Orla de Copacabana foi o palco da manifestação. Na capital federal, o protesto aconteceu na esplanada dos ministérios. Em São Paulo, a manifestação aconteceu na Avenida Paulista, mas com um público, olha só, bem menor do que os organizadores esperavam. O protesto pedia, entre outras coisas, o fechamento do Congresso, o impeachment do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, a abertura da CPI da Lava Toga, além de apoio ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a Operação Lava Jato. Os manifestantes também pediram o veto total à lei que define o abuso de autoridade. No último dia 14, a Câmara dos Deputados aprovou o texto que endurece as punições por abuso de autoridade a agentes públicos, incluindo juízes, promotores e policiais. Entre as ações que poderão ser enquadradas na nova lei estão obter prova de forma ilícita, pedir investigação contra alguém sem indícios de crime, divulgar trechos de gravação sem relação com as provas e que podem expor investigados, prorrogar investigação sem justificativa. Como o projeto de lei já havia sido aprovado pelo Senado, o texto agora aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O programa Canal Livre deste domingo. Avenida Paulista, São Paulo, Brasil. São quase 18 mil quilômetros de distância entre os dois países. O sorriso tímido e contido de quem acordou cedo para encarar a fila da exposição não esconde o sentimento de saudade. Dora Massa não visita a sua cidade natal há 60 anos. Mês que vem, vou para Hokkaido visitar minha terrinha natal, onde eu nasci. Primeira vez que vou voltar, por isso estou emocionada. Dá saudade? Saudade, muita saudade. Para comemorar os 100 anos de imigração no Brasil, estudantes japoneses construíram um boneco de neve de 2 metros de altura e com aproximadamente 1,5 toneladas. A escultura demorou mais de 3 meses para chegar a São Paulo. A viagem do Japão ao Brasil foi de navio. Na semana passada, a obra desembarcou no Porto de Santos. Para não derreter, precisou ser mantida em um frigorífico. Trazendo aqui sempre a temperatura de menos 20 graus, providenciamos uma empilhadeira para descarregar o corpo e a cabeça do boneco de neve. E tudo correu normal. E a neve, como vocês vê, é diretamente de Hokkaido, da província mais fria do Japão. O evento aconteceu nesse domingo na Japan House, a casa de cultura japonesa em São Paulo, e contou com a presença de autoridades como o vice-governador de Hokkaido. Ele falou sobre o carinho pelos brasileiros. O povo brasileiro é muito amigável, simpático e receptivo. Deixo aqui meu convite para que todos conheçam Hokkaido. A manhã gelada em plena Avenida Paulista chamou